de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa é uma pergunta que é muito badalada aí por muitos palestrantes, já vi muitas vezes a pergunta 459. E a resposta é: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E isso abre um leque muito grande, né, Djalma? Para a gente orar e vigiar, acaba aí de porta aberta mesmo, né? Então, como você explica para o nosso internauta, Djalma, essa resposta dos espíritos? Esse contributo que o Espiritismo traz para a humanidade é de valor inestimável. Inestimável. Ele está trazendo levantando um véu e mostrando à humanidade que existe um mundo espiritual que se entrelaça com o nosso mundo, e os habitantes desse mundo interferem no mundo material tanto quanto os habitantes do mundo material interferem no mundo espiritual. A sintonia mente a mente é uma realidade, em contexto, isso é demonstrado cientificamente. E esses espíritos, eles interferem em nossos pensamentos, veja, muito mais do que nós suponhamos, né? Quantas pessoas não eram internadas antigamente, lá para trás, porque viam espíritos? Ouviam conversa, ouviam vozes, ouviam comentário, ouviam ameaças. Eram perseguidos e corriam assustadas. Muitos corriam até nuas de casa. Eu tinha uma parenta que a mediunidade dela desabrochou em casa no momento que ela trocava de roupa. E ela viu um perseguidor, né? E do jeito que ela estava, ela ganhou a rua. Para pegarem a moça e interná-la e darem um sossega-leão, foi um passo, né? Mas veja, aquilo não era uma loucura, aquilo era uma realidade. Ela podia acessar. O apóstolo Paulo, a mediunidade do apóstolo Paulo, ela se dilata, ela se apresenta nas portas de Damasco. Entrando em Damasco, ele perseguindo os cristãos, principalmente Ananias, de quem ele tinha do Sinédrio, uma autorização para prender, porque ele, Paulo, era um doutor da lei, era um doutor do Sinédrio, né, da sinagoga de Israel, não é isso? Ele vê Jesus aí, a sua visão se dilatou. E ele vê e ouve, dialoga com Jesus. A mediunidade de Paulo, só Paulo via. Os que o viam não ouviam, ouviam ele falar. Ouviam Paulo falar, mas nem ouviam o que ele ouvia, nem via o que Paulo via. Só ouvia Paulo dialogar com alguém. Não é isso? Então, essa contribuição ela é muito grande. Os espíritos interferem em nossos pensamentos. Daqui e daí o cuidado daquela recomendação de Jesus. Orai incessantemente, orai sempre, a fim de não cair em tentação, nas sugestões do mal. Elevar a mente. Nós estamos na faixa humana, mente a mente. A nossa mente ela emite pensamentos e recebe pensamentos sem cessar, ininterruptamente. Esses pensamentos vão e nós recebemos os pensamentos dos outros. E recebemos o pensamento dos espíritos e os espíritos recebem os nossos e ele fica nessa troca, né? Essa contribuição dessa informação me parece extraordinária, professor Matusalém. É verdade. Inclusive, aí cabe uma frase bem interessante, que tem um ditado popular que diz assim: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? E, no caso, eu acho que a frase deve ser como eu aprendi, né? Me dizes o que pensas, que eu digo que tu és. É como você acabou de dizer aí, a gente emite uma vibração e os espíritos captam, sintonizam e vêm para junto de nós. Então, quando a pessoa é normal, a pessoa diz, eu estou muito obsediada. Os espíritos estão me atacando. Não é. Na grande maioria das vezes, acontece que o espírito está realmente perseguindo. Aí
mas o percentual é menor do que aqueles que atraem os espíritos pelos pensamentos, pelos atos, pelas atitudes. A gente tem que ver que os espíritos se aproximam da gente por interesse de afinidades, pelo que eles gostam. Então, por exemplo, se eu gosto de beber, eu vou atrair espírito para junto de mim que gosta de beber. E ali vão me sugestionar, vão usar eu como copo, né, para saciar a sede dos seus desejos, né? E isso é em tudo na vida. Então, se eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, altamente desconfiada dos outros, né? Eu não confio em ninguém. O que é que acontece? Eu estou atraindo para junto de mim espíritos que também não confiam nos outros. E aquilo parte para a desconfiança e muitas vezes a gente toma decisões precipitadas, motivadas pela desconfiança. Às vezes o fato nem é concreto, mas a gente toma a iniciativa. Então, quando ele pergunta, né, se os espíritos influem nos nossos pensamentos, é justamente por isso. Porque a gente emite. Você falou um negócio aí interessante, né? A sua conhecida lá, a sua parenta lá, né? Ela despertou para a mediunidade, viu os espíritos e saiu correndo nua. Foi preciso tomar o quê? Um sossega-leão. O que é que o sossega-leão faz? Bota a pessoa para dormir aí num período grande, 12 horas, 24 horas. Por quê? Porque quando a pessoa dorme, corta o elo mental com o mundo espiritual. Isso ocorre muito quem tem mediunidade, né? E percentual bem elevado, que se a gente for aqui dizer o quanto, a gente fica até, vamos, surpreso, né? Porque é um grande número. A grande maioria das doenças dos manicômios, né? A grande maioria são doenças espirituais, são influências espirituais. E, às vezes, como tudo começa no mundo espiritual, começa no perispírito, enquanto está lá no perispírito essa mancha, se é que se pode dizer assim, a gente ainda pode corrigir. Mas quando ela se plasma no corpo, aí o médico da carne é que tem que tentar curar. E às vezes fica tão plasmado que a pessoa não tem mais retorno. Ou então o compromisso da pessoa é tão sério, é tão kármico que não, desde logo cedo se manifesta e aquilo ele tem que passar por aquilo. Sabe lá, né, Djalma, o que é que ele fez em outras encarnações, né? Então, quer acrescentar mais?